Olá pessoal, eu sou o pastor Levi da Igreja de Nova Vida em Barra do Piraí. Eu queria fazer aqui um comunicado a vocês. No último domingo agora, à noite, dia 26 de março, no finalzinho da nossa mensagem, nós tivemos um problema técnico por conta da instabilidade da internet que serve a igreja aqui para as nossas transmissões. Houve uma instabilidade e assim não conseguimos terminar a transmissão da mensagem que estava sendo pregada. Algumas pessoas ficaram perguntando se tinha alguma outra forma, alguma outra maneira de poder terminar de assistir ou ouvir a pregação, e então decidimos gravar de novo a mensagem para que ela possa chegar a estas e outras pessoas e possa abençoar o coração de todos aqueles que assistirão. Por isso essa explicação, e espero que em toda essa mensagem o Espírito Santo possa falar ao seu coração e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Olá! A mensagem que foi compartilhada no dia 26 de março, domingo à noite agora, tem como tema Veja-se como Deus te vê. E o texto para a reflexão, a meditação, está no Antigo Testamento, em Neemias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou fazer a leitura desse texto e peço a você também, da sua casa, de onde você estiver, que também abra a sua Bíblia para que você possa também ler esse texto, acompanhar a leitura bíblica desta reflexão. Vou fazer a leitura na NVI, que é a Nova Versão Internacional, para que você também possa identificar a leitura quanto à versão que você tem em suas mãos, ou se você vai ler num celular, num tablet, para que você possa colocar nesta versão e acompanhar a leitura. Neemias, capítulo 6, do versículo 1 ao 9. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão construindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso do que você está dizendo está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos, Senhor. Vamos orar? Você que tem a sua Bíblia, deixa ela aberta nesse texto. Vamos falar com Deus nesse momento. Querido Deus, Pai amado, Senhor Deus, através desta ferramenta, nós nos conectamos, Senhor Deus, com irmãos, famílias, lares, mas sobretudo, Senhor Deus, conectados a Ti, pedimos que o Teu Espírito
possa falar, Senhor Deus, de uma maneira profunda e individual a cada vida, independente da sua realidade, independente do que esteja vivendo e enfrentando. Que o Senhor me use, assim como foi no domingo, para que eu possa, através desta gravação, poder, Senhor Deus, através do Senhor, da sua misericórdia, da sua bondade, alcançar outros corações através desta reflexão da tua palavra. Assim eu oro e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Veja-se como Deus te vê. Eu começo essa palavra levando você a pensar em algo muito importante comigo. Uma vida com Deus não nos livra de batalhas. Uma vida com Deus apenas nos coloca no exército correto, no exército certo. Como nós, irmãos, precisamos entender e aceitar isso na nossa vida como uma realidade. Não perder em momento nenhum, jamais esperar, imaginar a ideia de que uma vida com Deus é uma vida longe de batalhas, é uma vida longe de problemas. Muito que pelo contrário. Às vezes esperamos isso, mas não devemos jamais esperar uma vida com Deus longe de dificuldades, longe de desertos, longe de situações complicadas na nossa caminhada. Nunca devemos pensar assim. Definitivamente não. Eu não sei como é que você vê as lutas e as batalhas, não sei como é que você chega a esta conclusão. Como é que você compreende isso de uma maneira frustrante? Meu Deus, eu entreguei minha vida para Jesus e agora estou enfrentando batalhas, lutas, eu não esperava isso. Se você chega a essa conclusão de uma maneira frustrante ou se você chega a essa conclusão de uma maneira madura, entendendo realmente que a vida com Deus não nos coloca longe das batalhas e dificuldades, dos problemas da vida. Eu creio que isso talvez seja um dos maiores fatores de frustrações em muitos corações quanto à caminhada em Cristo Jesus. Nós ficamos frustrados em como muitas vezes nós desenhamos uma vida com Deus, um mundo de alegrias, um mundo de realizações, mas o que acontece também na vida com Deus são problemas, são batalhas, são decepções, são desertos que acabamos tendo que enfrentar. Isso acaba gerando marcas que vão ficando nas nossas vidas. E eu penso que permanecer, mesmo com essas marcas, permanecer de uma maneira firme, é um ato de, em todo tempo, estar ressignificando a dor e transformá-la em testemunho, transformá-la em cura para poder continuar. Eu quero hoje levar você que está acompanhando esta reflexão, pensar junto comigo em 3 coisas que nós deveríamos ver com os olhos de Deus nas nossas vidas. O tema dessa palavra é veja-se como Deus te vê. Pensar em 3 coisas que nós deveríamos jamais perder o jeito como Deus vê isso em nós e na nossa caminhada. A primeira delas são os problemas. O que nós chamamos de problemas, para Deus é propósito. O que é problema para você é propósito para Deus. Quantas vezes nós ficamos olhando para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, e nós não entendemos de maneira nenhuma como parte do propósito de Deus. Enxergamos apenas como problemas, como dificuldades, como momentos terríveis da vida. Aquilo que nós não vemos como parte do propósito de Deus na nossa caminhada, só vai virando confusão e muita dor no nosso coração. Uma das coisas que nós jamais podemos deixar de perceber na nossa vida, ver com os olhos de Deus, é o que nós chamamos de problemas, para Deus é um propósito.
A segunda coisa que nós devemos ver com os olhos de Deus na nossa vida é a solidão. O que talvez para você que está assistindo esse vídeo, não sei se você está enfrentando um momento de solidão na sua caminhada, mas aquilo que é solidão para você é treinamento para Deus. Momentos em que nós vamos chorar, e choramos, quem sabe, por não ter alguém ao nosso lado, ou que gostaríamos que uma pessoa específica estivesse ao nosso lado, e que não estará. Mas Deus estará nos capacitando a depender dele. Momentos na nossa vida de solidão, que nós encaramos como solidão, como algo que dói, mas que para Deus é um treinamento. Você vê como solidão, mas Deus vê como um treinamento. É o José, muitas vezes, passando por lutas e dificuldades, mas toda aquela solidão era um treinamento de Deus para a vida dele. Era o Davi vivendo uma solidão nos campos, cuidando das ovelhas do seu pai, mas mesmo no meio daquela solidão era um treinamento para um dia colocar um gigante no chão. Como muitas vezes a gente chora por conta da solidão. É a pessoa que nós gostaríamos que estivesse ao nosso lado, é alguém, é uma circunstância, é uma condição. Nós não temos. Ficamos, abre e fecha aspas, sozinhos. Mas essa solidão, que é solidão para você, é treinamento para Deus. E uma terceira coisa que eu penso que nós precisamos olhar com os olhos de Deus para a nossa vida são as decepções. O que é problema para você é um propósito para Deus. A solidão para você é um treinamento para Deus. E a decepção para você, muitas vezes, é um livramento para Deus ou um livramento de Deus. Há muitas coisas, irmãos, que você não entende o motivo pelo qual aconteceu. Você olha e chega até a não concordar daquilo ter acontecido, mas lá na frente, Deus ele sempre nos mostra a resposta. Eu disse domingo nessa mensagem à igreja que na nossa vida existem pessoas que Deus ele vai usar como verdadeiros apontadores de lápis na nossa caminhada. Será para raspar, para esfregar a lâmina, sair pedaços como sai num lápis, mas também para você ter uma ponta nova para escrever novos capítulos de Deus na sua vida. Não é assim que a gente utiliza o lápis está lá sem utilidade nenhuma, podendo fazer novos desenhos, escrever novas páginas, colorir uma série de outras ilustrações, mas ele não tem ponta. Então vem o apontador que utilizamos e esfregamos, raspamos, sai pedaço e então surge uma ponta nova para poder escrever outras histórias, colorir o que estava preto e branco, dar vida ao que não tinha mais vida. O que nós chamamos de decepção, frustração, muitas vezes Deus vê como livramento. Coisas que nós não conseguimos entender o motivo pelo qual aconteceu, mas Deus sabe. Você conhece a história de Abraão, que vai progredir no deserto de Canaã somente depois que Ló ele se distancia dele. Como muitas vezes algumas coisas na nossa caminhada nós achamos que é uma tremenda frustração, mas é um livramento que Deus está lhe dando para lhe abençoar. Eu olho para tudo isso e como muitas vezes esquecemos, sinceramente pensando, de ver problemas como propósito de Deus. Não sei se você está passando por um problema, mas você já enxergou esse problema como um propósito de Deus? Não sei se você está passando por uma solidão, mas você já enxergou esta solidão como um treinamento de Deus para a sua vida? Não sei se você está encarando uma enorme decepção, frustração, mas você já viu essa frustração, essa decepção como um livramento de Deus para a sua vida? Para Deus, irmãos, às vezes é um jeito diferente de ver, de como nós vemos. E para Deus, a pior questão
não é aquilo que você está enfrentando ou pensa estar enfrentando. Para Deus isto é absolutamente nada. O que é um problema para Deus? O que é uma solidão para Deus? O que é uma frustração para Deus? A pior coisa para Deus é a forma como você está vendo os problemas e como você está se vendo diante desses problemas. Para Deus isso é o pior. Como você está vendo o problema? Como você está vendo a solidão? Como você está vendo a frustração? Olhando para o texto que nós lemos, você acha que para Neemias, humanamente falando, tudo isso estava sendo fácil? Será que ao você ler, olhar esse texto, você não percebe que para Neemias tudo isso não estava sendo muito difícil? Eu penso que você vai concordar comigo nisso. Neemias sai de um lugar tranquilo, de uma vida que estava teoricamente em paz, tudo no seu devido lugar, as coisas caminhando. Em outras palavras, eu fui ouvir a voz de Deus, obedecer a voz do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Agora, olha os problemas que agora eu estou enfrentando. Neemias era copeiro do rei, Neemias era aquele que experimentava a comida e a bebida antes do rei poder comer ou beber. A vida de Neemias estava tranquila, como muitos de nós gostaríamos, empregado, vivendo um tempo maravilhoso. E agora Neemias, depois de ouvir a voz de Deus, depois de obedecer a voz de Deus, Neemias está enfrentando mais um episódio difícil na sua caminhada no capítulo 6 de Neemias. Não era mais o problema de construir os muros ou não, mas de o rei passar a ver Neemias como um inimigo. O rei autoriza Neemias ir a Jerusalém para essa empreitada, e agora uma traição. Neemias está se autodenominando rei daquele lugar, contratou profetas para poder declarar isso a todo mundo. Perceba, a coisa era mais séria e mais problemática do que a gente pode pensar de um muro apenas sendo construído. Talvez Neemias, em algum momento, deve ter imaginado: eu deveria ter gente me ajudando. Depois disso, eu deveria ter gente apoiando, construindo comigo, além daqueles que estão todos envolvidos nisso. Mas agora o meu problema não é mais somente os muros caídos, mas também aqueles que não querem ver o muro de pé. Eu não sei se você acredita que é exagero meu, mas ao longo da nossa caminhada, muitas vezes acontecem coisas para que situações venham gerar desânimo, fraqueza, vontade de desistir. Como existem pessoas que torcem para que as coisas não fiquem de pé na sua vida e na vida de muitas outras pessoas. Isso tudo para que a gente comece a se ver com os olhos dos problemas. Se ver como os problemas desejam que nós nos vejamos. Neemias, então, no meio de todo aquele conflito, ele toma uma decisão que nós precisamos pensar em tomar. A decisão de continuar se vendo como Deus o via. Mesmo diante de toda aquela dificuldade, diante de toda aquela tribulação, Neemias ele toma uma decisão de continuar se vendo como Deus o via e não como o problema que ele estava enfrentando o via. Eu olho para isso na nossa caminhada, irmãos. E chega um momento das nossas vidas, eu digo isso para você, que nós somos desafiados a ser vistos por outras lentes. Eu penso que a maior luta de Neemias, nesse momento, não foi mais contra Sanbalate, Tobias e Gesem, mas a maior luta de Neemias foi contra o próprio Neemias, contra ele mesmo. Naquele momento, eu creio que ele estava enfrentando o que muitas vezes nós enfrentamos, e às vezes erramos e nem percebemos.
Nós tiramos os óculos que Deus nos deu para usarmos muitas vezes as lentes que o inimigo deseja que nós utilizemos. Eu preciso utilizar óculos o tempo todo. E se eu parar de utilizar óculos, me traz uma grande complicação, eu não consigo enxergar. Quantas vezes nós estamos usando lentes erradas? Estamos nos vendo por lentes erradas. Estamos nos vendo pelas lentes que não foi Deus que nos deu para nos ver. Eu digo para você, precisamos nos ver como Deus nos vê. E digo ao seu coração, as lentes de Deus diziam que Neemias era o quê? Diziam que Neemias era um vencedor. As lentes de Sanbalate, de Tobias e de Gesem dizia que ele era um incapaz. Vamos lá, lhe amedrontar, colocar ele para baixo, que ele vai desistir. As lentes de Deus diziam que Neemias era um finalizador, que ele iria concluir aquela obra. Mas as lentes de Sanbalate, Tobias e Gesem tinham certeza de que Neemias não ia continuar, não ia avançar. Apesar dos muros já estarem de pé, faltavam as portas no lugar. Eles estavam querendo, queridos, convencer Neemias que era melhor ouvir a voz do inimigo e sair de Jerusalém do que ouvir a voz de Deus e permanecer naquilo que Deus havia o chamado para fazer. Eu digo para você, através dessa palavra, olhe-se pelos olhos de Deus, não pelos olhos do problema ou dos problemas que você tem enfrentado. Eles queriam levar Neemias para fora de Jerusalém, para a planície de Ono, justamente para acabar com a vida de Neemias. Mas eles só acabariam com a vida de Neemias se Neemias se permitisse se ver por outras lentes, que não eram as lentes de Deus. Neemias então decide continuar se vendo com as lentes de Deus, como Deus o via, e diz para eles: eu estou numa grande obra, eu continuo me vendo como Deus me vê, e isso será concluído. Eu quero hoje deixar essa palavra ao seu coração. Os piores dias da nossa vida podem ser os melhores dias com Deus. Quantas vezes vivemos momentos, problemas, solidões? Quantas vezes nós vivemos frustrações? E nesses momentos que nós chamamos de difíceis na nossa vida, às vezes são os momentos em que recebemos mais de Deus, nos aproximamos mais do Senhor, os piores dias da vida. Às vezes podem ser os melhores dias com Deus. Foi nesse tempo de impossibilidade humana que Neemias viu e viveu o sobrenatural de Deus e com Deus. Senhor, agora te peço, fortalece as minhas mãos. Não foram os braços de Neemias que concluíram a obra, mas foi o poder de Deus através da sua vida. E eu digo para você, já caminhando para o final desta reflexão, que a dor que muitas vezes enfrentamos, começamos essa mensagem dizendo que caminhar com Deus não envolve não viver problemas e dificuldades e dores, mas a dor faz parte. A dor, mesmo servindo a Deus, faz parte de um Deus perfeito que não revela todos os motivos em nosso tempo. Quantas vezes não vivemos situações dolorosas? Mas isso também faz parte de um Deus perfeito, que não revela o motivo de tudo no tempo que nós gostaríamos. Apesar das lutas, apesar das dores, nós precisamos descansar na certeza de que temos um Deus que não nos livra de todas as dores da caminhada, mas Ele é perfeito, até quando essas dores elas chegam em nossas vidas. Como é que você tem se visto? Veja-se como Deus te vê. Você tem um Deus perfeito. Você tem um Deus
que até a dor, quando chega, ele continua sendo perfeito. Eu quero terminar essa palavra contando a você uma história que eu contei na igreja. Contei no domingo e foi uma história que eu vi incrível, fantástica. A história de um rei ateu que tinha um funcionário que era cristão. Esse funcionário era um protetor, era um guardião, ele era um segurança do rei. E num determinado dia, o rei saiu para caçar e o chamou para lhe acompanhar naquela caminhada até a floresta, na caça. E de repente, no meio da caça, surgiu um tigre. E aquele rei era um rei muito revoltado com esse funcionário, porque era um rei ateu e o seu funcionário era cristão, e em todo momento esse funcionário dava glória a Deus, aleluia. Acontecia alguma coisa ruim no reino e o funcionário dizia glória a Deus, aleluia. Passavam momentos difíceis, alguém passava mal, alguém tinha algum problema e o funcionário que era cristão dizia glória a Deus, aleluia, e o rei ficava incomodado com aquilo o tempo todo. Achava que aquele cara não era normal. Tudo que acontecia, ele dizia glória a Deus, aleluia. Caiu uma chuva forte, estragava alguma coisa, ele dizia glória a Deus, aleluia. Então, quando eles saíram para caçar, eles andando na floresta, o funcionário dele, o segurança, o cristão, toda hora dizendo glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Só que no meio daquela caçada surge uma onça. E o funcionário, naquela mesma hora, o cristão, diz glória a Deus, aleluia, mas ele se coloca na frente da onça para proteger o rei, livrar o rei daquela situação que estava acontecendo e ele consegue livrar o rei. Porém, na hora de livrar o rei, a onça, ela consegue, numa patada, arrancar um pedaço da orelha do rei. Quando a onça faz isso, o funcionário diz glória a Deus, aleluia. O rei fica furioso, não aguentava mais aquele estilo de vida daquele funcionário cristão, e ele imediatamente, quando voltou para o reino, ele decretou prisão imediata para aquele funcionário. Ele disse, como pode? A onça, quando estava indo embora, deu uma patada, arrancou um pedaço da minha orelha, e você ainda diz glória a Deus, aleluia. Ele disse glória a Deus, aleluia. Você vai ser preso por isso? Ele disse glória a Deus, aleluia. E o funcionário entrou dentro da prisão, dizendo glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. O funcionário estava lá, o rei voltou para o seu trono, indignado, revoltado com aquele funcionário. Passado algum tempo, o rei esqueceu do trauma e voltou à floresta para caçar. Ele não podia levar aquele funcionário com ele porque ele estava preso. E aí, então, naquela situação, ele foi sozinho à floresta para caçar. Porém, ele foi surpreendido por uma tribo indígena de antropófagos. Não sei se você sabe o que é isso. São aqueles que se alimentam de carne humana. O rei foi preso por essa tribo indígena de antropófagos. E aí, então, naquele momento, eles aprisionam o rei, amarram as mãos, os pés do rei, porque o rei seria, naquela hora, a refeição deles. O rei, desesperado naquele momento, lembrou-se do funcionário cristão e começou a orar pedindo ao Deus do seu funcionário que o desse livramento. Então os índios chamaram lá o chefe da tribo, que era o sacerdote, para inspecionar o sacrifício antes deles comerem, antes deles se deliciarem, até porque era uma carne nobre. E então, quando o chefe começa a olhar para o rei amordaçado, amarrado, percebe que o rei não tinha um pedaço da orelha. E naquela mesma hora ele diz, este não pode ser entregue aos nossos deuses e nem comido por nós. E perguntaram por quê? Porque está lhe faltando um pedaço da orelha, ele não é perfeito.
E então, naquela mesma hora, desamarraram o rei, as pernas, as mãos, liberaram o rei saiu correndo, desesperado, voltou para o seu reinado. E o primeiro lugar que ele foi quando chegou no seu reinado foi a prisão, conversar com o seu então funcionário cristão. E ele contou a ele a história, disse: eu estava lá, fui preso por uma tribo indígena de antropófagos, eles iam me comer, e naquela hora eu lembrei de você, comecei a clamar pelo seu Deus. E o funcionário está dizendo: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eles iam me comer. E de repente viram que eu não tinha um pedaço da orelha. E por isso não me comeram. E ele disse: glória a Deus, aleluia. O funcionário dizendo: glória a Deus, aleluia. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Ele disse: olha, eu vou te liberar da prisão, você não vai ficar mais preso. O seu Deus, ele salvou a minha vida. Mas antes de te libertar, eu queria te fazer uma pergunta. Se o seu Deus é perfeito, por que é que ele permitiu você, que dá tanto glória a Deus, aleluia, agradece a Deus em tudo, por que ele permitiu você ficar preso? Ele não me impediu de lhe prender. Ele disse: glória a Deus, aleluia. E respondeu ao rei: Deus me permitiu ficar preso, porque se eu estivesse junto com o Senhor nesse momento, não seria o Senhor que seria comido pelos índios, mas seria eu, porque não falta nenhuma parte do meu corpo. Deus é perfeito. Até quando a dor chega, Deus ele é perfeito em tudo que faz. E o rei entendeu e compreendeu que o Deus daquele seu funcionário cristão era um Deus maravilhoso e perfeito. Essa é a minha palavra para você. Veja-se como Deus te vê. Problemas, para Deus é um propósito. Solidão, para Deus é um treinamento. Frustração, para Deus muitas vezes é um grande livramento que Deus está nos dando. Guarde isso. Não troque as lentes que Deus lhe deu por outras lentes. Bote isso no seu coração. As situações que nós vivemos na nossa vida, a dor, ela chega. Mas ela nos também mostra que até na dor, Deus ele continua sendo um Deus perfeito. Veja-se com os olhos de Deus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Eu desejo orar por você. Não sei o que você está vivendo, passando, enfrentando, mas eu desejo terminar essa palavra orando e pedindo que Deus, através dessa palavra, possa continuar falando ao seu coração e abençoando a sua vida. Onde você estiver, se puder, feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, Senhor Deus, ouvimos a Tua palavra e sabemos que a Tua palavra jamais volta vazia. Quantas pessoas, Senhor Deus, do outro lado, Senhor Deus, desta tela, não estão precisando hoje de voltar a se ver como Deus o vê. Seja uma mãe, um pai, uma esposa, um esposo, um filho, uma filha, alguém que está vivendo um momento de problema, de solidão, de frustração, alguém como Neemias que está enfrentando enormes lutas. Pai, que o Senhor hoje possa, através do seu amor, demonstrar que até mesmo nesse momento de deserto, o Senhor continua sendo um Deus perfeito. Assim como foi com esse rei ateu e o seu funcionário cristão, que nós possamos ver que Deus tem um propósito em tudo o que faz. Por isso eu peço a Ti, Senhor Deus, que o seu amor possa ir ao encontro deste coração, trazendo cura, trazendo, Senhor Deus, provisão, resposta e trazendo paz.
e que a partir deste momento, esta pessoa, este irmão, esta irmã, possa viver, Senhor Deus, uma paz no Senhor que talvez não venha já vivendo há algum tempo. Possa ter a resposta que lhe traga, Senhor Deus, de volta as lentes de Deus ao seu coração. Eu oro, Senhor Deus, pedindo ao Senhor que ouça esta oração e abençoe estas vidas. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu termino por aqui esta palavra, agradecendo a você de ter ficado conosco, ouvido, e termino dizendo o que sempre digo aqui em nossa igreja. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.